Ô Márcio, eu até trago você para ilustrar esse bate-papo que a gente teve com ele. Você já teve a oportunidade de ver, eu sei que você já viu algumas coisas, né? Mas essas luzes, durante o tempo que você trabalhava na estrada, era algo comum assim para você? O que você pode trazer pra gente aí de experiência disso aí que o Leandro contou aí, dessas luzes aí? Rapaz, eu costumo dizer assim que eu sou muito feliz nessa questão de sempre estar vendo alguma coisa. Aqui em casa, na minha varanda, eu já tive a oportunidade de ver um objeto e chamar toda a minha família para ver junto comigo. Uma coisa totalmente assim, um fenômeno para mim, né? Sim. Eu imagino que duas naves, né? Uma longe, assim, uma bem longe da outra. E eu ver aquilo, chamar minhas meninas, minha esposa, e ela chegar para ver essas duas naves chegar assim, uma do lado da outra, e subir para cima, assim, sumir. Todo mundo ficou aqui, né, admirado. Outra ocasião eu indo para uma cidade vizinha, subindo com o caminhão, uma serrinha aqui, e eu e minha esposa vendo aquela estrelona parada ali. E eu falei, mas parece que nunca aquela estrela teve ali. E a minha esposa, eu nunca vi também não. De repente essa estrela começou a andar. Uhum. Daqui a pouco apareceu outra, assim, mas coisa muito perto da gente, sabe? E eu fiquei assim, admirado, que a gente sempre tem sorte. Esses dias mesmo aqui, da janela de casa, eu vejo o Cruzeiro do Sul, eu costumo falar que ali tem um portal. Aham. Sempre aparece alguma coisa em volta ali. Saindo dali ou entrando. Sempre, sempre, sempre. Ah, até para te perguntar, o Márcio, você viajava o quê? Só na tua região ou Brasil todo? Não, eu viajei o Brasil em todos, mas dois países. É, E onde... agora por último eu estava numa região aqui, Londrina, São Paulo, São Paulo, Londrina. Sim. O que você pode trazer pra gente aí? Você que viajou bastante, tem alguma região específica que você passava, ou até mesmo que você viu um número maior, né, de objetos numa região específica, assim, pelo Brasil? Que você... De qual região que te chamou mais atenção, assim, nesses fenômenos? Ó, tem um episódio que eu contei lá no Hangar 18, vocês lembram dele? Sim, claro. De uma ocasião que eu vinha vindo do estado de São Paulo e o meu caminhão deu problema na madrugada numa cidadezinha aqui perto de São Paulo, chamado Nantes, pra cima um pouquinho. Aham. E aconteceu um fato ali curioso. Até inclusive eu nem gosto de contar muito, que dá a impressão que ele é muito ficção. Aí depois eu comecei com um podcast contando história, o pessoal falou, nossa, isso é uma história inventada. Então eu não tenho necessidade de inventar história nenhuma. Lógico, né? Aí eu procuro não nem contar mais, né? Uhum. Mas foi um episódio assim, onde eu tive um lapso de tempo e tive assim uma passagem assim que até hoje me marcou. E o Arthur, aquele que já participou aí junto com vocês, teve uma mesma experiência na mesma faixa, na mesma É. linha assim, perto, próximas à cidade. E, E como é que foi e essa essa questão que tá experiência? falando. Então, a minha foi assim, eu vinha subindo um caminhão, ele era um caminhão velho, ele já tinha assim como. Ele já apresentava problema sempre, mas eu já sabia que problema que era. Ele parava, eu ia lá, arrumava e ia embora, mas naquele dia ele apagou de vez o caminhão. Era uma madrugada. Aí eu desci, fui lá olhar o caminhão, abri o capô, tô lá, cabeça enfiada dentro do capô lá. De repente eu sinto um clarão, eu vejo assim pelo canto do olho um clarão. Mas um clarão pro lado diferente da estrada. Se fosse um carro, o clarão do carro ia ser pela minha direita, um clarão pela minha esquerda. Aí quando eu paro assim para olhar assim, uma bola de luz muito grande não, assim lá no meio do pasto lá. Claro, sabe, aquela época não existia ainda, mas hoje tem essas lâmpadas de LED, são um branco, bem branco. Bem intenso, né? Isso, e eu fiquei admirado com aquilo. Da onde eu estava na estrada, até onde estava essa bola, tinha uma cerquinha de arame farpado. E perto ali tinha um pé de manga e tal. E de repente eu, olhando para aquela luz lá, eu senti que alguma coisa me apagou.
E eu senti assim, levitando a ponta de um chinelo meu cair do meu pé. E depois é até complicado falar, sabe? E aí eu tive assim uma experiência extra, um fenômeno assim que eu nunca imaginei que eu ia passar. Eu me encontrei dentro de uma sala muito branca, com 2 seres, muito bonitos. Conversamos bastante sim, na minha ideia acho que conversamos bastante. E depois eu acordei dentro do meu caminhão de novo, com um ferimento no braço, que eu tenho até hoje. E é um ferimento que tem uma cicatriz que tempos em tempo ela muda de forma. Você pode mostrar pra gente? Eu não sei se eu consigo. Tá Eu sem tenho, luz, né? Tá sem luz, não vou conseguir. Tá, Tem mas e aí? Tem época que ela é um raio, sinal de um raio. Tem época que ela vira um M. Tem época que ela é só um risco. Já mostrei para bastante amigo meu que a gente tá no grupo lá do WhatsApp, né? Então, e tem uma outra também na barriga. Até eu costumo falar para os meus amigos que essa da barriga não dá mais para ver mais por causa da Samanta. Samanta de gordura que eu tenho. Então ela sumiu. Ô Márcio, mas então peraí. foi uma experiência assim bem... Não, mas aí você tava falando, Ela vai... na tua cabeça, você tava conversando com eles, você não sabe se você tava lá mesmo ou se eles levaram sua consciência, mas você tava conversando o quê? O que você estava batendo papo, você lembra? Não conversamos nada assim de importante, assim. Esse episódio, esse caso vai virar um episódio nosso lá do podcast. Ah, tá. Que foi o que me motivou a ter um podcast, porque eu contei essa história inteira no grupo de WhatsApp lá do Hangar 18. E como eu ser caminhoneiro, o pessoal perguntava, nossa, mas essa história é muito detalhe, inclusive saiu no episódio deles lá. Sim. Eu não vou lembrar o nome agora, esse depoimento. E depois o pessoal, Márcio, como eu fazia parte do grupo da WhatsApp lá, Márcio, você não tem mais história da história? Eu falei, eu tenho. Aí que você montou. Aí comecei a contar. Aí tinha um rapaz lá, no grupo do WhatsApp, que é editor de áudio e vídeo, que é o Celésio Cadillac Júnior, lá de Blumenau. Aí ele entrou em contato comigo, pediu se poderia editar um desses casos que eu contei no WhatsApp lá. Que até então eu não sabia que eu contava história tão bem, né? Imagino eu. Aí ele editou, ambientalizou e me deu de presente no dia de aniversário de 50 anos. Eu me senti um contador de história do rádio, porque até então eu gostava muito e gosto de escutar a história no rádio, né? Sim. Aí eu pus pra tocar e falei, nossa, eu tô contando igual aqueles caras que contavam história no rádio. Sim. Aí daí ele convidou eu pra fazer o podcast. E estamos aí já na 5ª temporada, já um caos melhor do que o outro. Porque daí eu me especializei em estar viajando e contar e ouvir caos dos irmãos caminhoneiros. Caos que eu a vida inteira ouvi. História de assombração, de lobisomem, de disco voador, de tudo que você imaginar. Aí Márcio, a gente fez o podcast lá. Ô Márcio, mas deixa eu até te perguntar, você acha que isso aí foi da tua cabeça ou... pra você, até, eu vi que você falou, é até complicado de conversar, né? Mas o que você acha que aconteceu? Eu acho que foi até essa história que uma vez eu contei aqui, até acho que foi a primeira vez que a gente conversou. Foi. E você falou que eu tinha ouvido eu comentar, né, essa história sobre você. Você acha que foi algo da tua cabeça? Até lembra assim um pouco que você comentou no áudio. Que parece que a teu chinelo estava do outro lado da cerca, mas você não lembra que você foi do outro lado da cerca? Foi um negócio assim, não foi? Da cerca, não lembro de ter ido lá. E eu senti aquela leveza e senti a hora que um do chinelo caiu no meu pé. Como que um chinelo cai do pé se você não estiver pisando no chão? Sim, mas assim, qual que é a última coisa que você lembra e qual que é a primeira coisa que você lembra quando voltou a si? Então, eu fiquei meio abobado. Abobado. Eu fiquei meio abobado, assim, que eu me lembro de ter acordado no volante do caminhão. Mas já caminhão tinha parado? Dia, caminhão parado? Caminhão parado, na beira do acostamento. E o tempo? Aí eu dei Quanto partida tempo tinha no caminhão, passado? O caminhão não pegou. É. Aí eu acredito que passou umas 3 horas, imagino.
Umas 3? Só que daí, como o caminhão tinha dado problema, eu não tinha consertado, e daí partido o caminhão não pegou. Entendeu? Aí eu voltei lá para acabar de concluir o conserto lá. No fundo era um furo na boia do tanque. Era um Então, problema. De repente entrava uma sujeirinha, coisa simples, depois Sim. acabei arrumando. Mas você sentiu E alguma acordei com coisa? essa dormência no braço. Você sentiu alguma coisa assim depois que você saiu de lá? Náusea, alguma quentura? O que você lembra assim dos dias seguintes? Então, naquele dia, eu não lembrava de nada. Eu acabei de fazer as entregas onde eu tinha que fazer. Logo depois eu reparei, eu vou até fazer um sinal aqui, depois eu reparei na cicatriz. No braço e na barriga, né? Onde que eu machuquei isso daqui? Sim. Não sei se dá pra ver. Sim, dá pra ver. Uhum. Aí eu fiquei mais. Só que ela cicatrizou muito rápido. Tipo assim, um ferimento desse aqui, ele vai levar lá 10 dias, 15 dias. Ele cicatrizou em 2 dias. Mas quando você percebeu, ele tava o quê? Aberto? Tava. Como é que tava? Tava ardendo e assim, um líquidozinho amarelo. Tá? Imagina que isso é gordura, né? Ah, então foi fundo. Foi fundo. Foi fundo, tem. Fala, Marcelão. Aproveitando que ele está falando do braço aí, eu queria fazer uma pergunta para ele. Em Márcio, se você lembra, durante essa experiência, deles terem mexido no seu braço, nessa região, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, você depois passou por alguma avaliação médica para que pudesse dar um laudo ou uma opinião médica sobre a cicatriz, o que podia ter sido feito, teria sido causado por um objeto perfurante, ou foi uma queimadura? Não. Qualquer opinião médica sobre a cicatriz? Não tive nenhuma. Até mesmo porque ela cicatrizou muito rápido. E eu, como trabalhava demais e sarou, eu nem fui atrás. Aí com o tempo, depois fui entendendo o que tinha acontecido. Aí comecei a entrar em podcast, que até então não conseguia, não conhecia. Aí comecei a entender sobre ufologia. Aí comecei a imaginar comigo, falei que aquilo foi uma abdução. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma doutora que poderia fazer uma hipnose. Só que daí ela me falou, eu queria fazer hipnose e filmar tudo certinho. Só que daí ela falou uma coisa assim que eu me desanimei. Falou, mas talvez essas lembranças que você tem, que é tão boa, que eu tenho muitos detalhes dela. Se a gente procurar a fundo, elas não são tão boas e pode te... É verdade, isso aí é verdade. Afetar alguma coisa. Aí eu falei, quer saber? Deixa quieto, não vai me ajudar em nada e eu não preciso provar nada pra ninguém. E deixa quieto, tá bom. Sim. Só que o curioso dessa minha cicatriz é que quando ela muda de forma, eu sinto assim um certo tremorzinho nela, sabe? Você já fez bateu algum raio-x aí, alguma ressonância, alguma coisa? Seria importante, né? Não. Pelo menos só pra... é aquela história, caminhoneiro não vai nem fazer os exames de prática que precisa. Agora você imagina que eu vou lá fazer isso aqui. Não, mas agora... Até inclusive Márcio, fazer um check-up. O Márcio, tem que lembrar que agora você não é mais caminhoneiro, você é radialista, então agora você tem que fazer, cara. Então, mas você sabe que qual que é o bom disso daí tudo? É o benefício da dúvida. É verdade. Porque nessa dúvida aqui eu posso me devagar, posso pensar, Sim, entendeu? Sim. Vai que eu vou lá, faço uma hipnose e falo, não... Eu acho que um dia você vai recordar, cara, dessas coisas aí, né? Eu sempre falo para as pessoas... Eu já recordei bastante. O que você recordou mais? Não que eu não queira contar, é porque talvez eu contar não vou ser tão fiel que nem eu contei lá no não, conta o que você lembra, aqui é livre, aqui é livre. Mas eu lembro certinho lá dos seres, eu lembro da fumaça, eu lembro da claridade, eu lembro... Aí teve um amigo de um podcast que falou, te deixou a mensagem? Eu falei, deixou, brincando com ele, né? Humanidade que fazer o bem, procure conhecimento, sim, pode ser contrair, né? Mas eu falei, não deixou mensagem nenhuma. Esses seres, na sua cabeça, na sua memória, nas suas lembranças, eles eram parecidos com a gente? Que aparência que eles eram bem parecidos.
Eu tava conversando lá com o Ribas e com os outros lá do podcast. Você quer ver um ser que parece muito com o que eu vi lá? Você já assistiu aquele filme Hellboy? Sim. O teu príncipe no Hada lá? É aquele escrito certinho, só que mais branco. Mais incrível, incrível. Olha que eu olhei assim, levei até um susto.